Deus dá God gives conforme as nossas intenções. according our intentions. Povo de Deus, People of God, todos nós oramos all of us who pray e pedimos and we ask a Deus muita coisa, for before God a lot of things, mas por detrás deste pedido but behind those requests há um motivo. there is a motive. Esta é a palavra de hoje. This is today's word. Deus dá conforme as nossas intenções. God gives us according to our intentions. Antes de pedir alguma coisa diante de Deus, Before asking something to God, analise em primeiro lugar o seu coração. evaluate first of all your heart. Olha para o motivo Look at a motive que te faz você pedir diante de Deus. that makes you ask before God. E algumas vezes And sometimes pedimos, we ask, mas Deus não nos responde, but God doesn't answer us porque há um motivo de trás deste pedido. because there's a reason. Este motivo Because there are reasons não agrada a Deus. that are not pleasing to God. Em algum momento At a certain point, pedimos, we ask, oramos, we pray, mas Deus não responde. but God doesn't answer us. Ele nem sequer ouve a nossa oração, Neither He hears our prayer. porque o nosso coração Our heart, ele está cheio de coisas inúteis. it's full of wicked things. Povo de Deus, People of God, o Sansão, Samson, quando ele caiu when he fell e foi encontrado com os filisteus and he was found with the Philistines, no colo da Dalila, no colo da Dalila, with Delilah, ele tinha desobedecido a Deus. he had disobeyed God. Ele caiu He fell por causa de uma desobediência. because of disobedience. E os filisteus The Philistines, cortaram seu cabelo, they cut his hair. arrancaram seus olhos. They took out the fruit in his Ele eyes. estava fraco, He was weak, ele estava abatido. and he was weak, Mas weary. quando ele viu But when he saw que o dia já estava chegando, that the day was coming, ele orou a Deus. he prayed to God. Ele pediu a Deus He asked God para que ele desse força. so he could give him grace. E Deus apreciou a oração dele. Deus apreciou a oração dele. And God heard the prayer of Saul. É a mesma palavra que vamos tratar no dia de hoje. Today is the same word that I'm going to preach. Como pedir a Deus. How to ask God. Como Deus apreciar os nossos pedidos. And how can God appreciate our Não request? é pedir apenas. It's not just asking. A Bíblia diz: The Bible says, peça ask que serão dado. and shall be given to you. Procure Seek for que achará. and you shall find. Bate na porta Knock the door que a porta se abrirá. and the door shall be opened. Sim, está correto. It's correct. Mas há uma coisa. But there is one thing. Qual é o motivo? Qual é a intenção está detrás do seu What is the coração? reason? What is the intention behind your heart? Eu vou pedir a Deus, vou pedir ao povo de Deus I'll ask the people of para God abrir o livro to open the book de Gênesis of Genesis 28, 28 versículo 20. and verse 20, Perdão, versículo 19. verse 19. Gênesis 28, Genesis 28, versículo 19. verse 19. Estamos lá todos? Are we all there? Se já estamos lá, pode ler Manizai para nós. Gênesis capítulo 28, versículo 19. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz,
Mas Jacó mudou seu nome para Betel. 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, 21. E se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Aleluia. Olha para o pedido de Jacó. Look at Jacob's request. Ele pede a proteção. He asked protection. Ele pede a Deus para que o acompanhe, He asked God to escort him, para que o proteja, so he could protect him, para que o dê alimento. so he could give him food. Mas em seguida, But the following, ele fez uma promessa. he made a promise. Ele disse: se o Senhor ir comigo, He said, if the Lord se goes o with me, Senhor me dar roupa if the Lord gives me clothing e me proteger, and protect me, o Senhor será meu Deus. the Lord will be my God. Ele disse And he said, com sinceridade. with sincerity, Foi esta oração que Deus apreciou. what's this prayer that God Mais blessed? à frente, A bit ahead, vamos ver que Jacó, we'll see Jacob. ele vai para a terra do seu tio, He goes to his uncle's country, sozinho. to his uncle's land Mas ele alone. volta de lá rico. Mas ele volta de lá rico But he comes back from there rich por causa da oração que ele fez. because of the prayer Por that he causa prayed, por causa da intenção. because of the intention. Por causa desta intenção, Because of this intention, Deus se agradou. God was pleased. Deus aplaudiu a intenção dele. God appreciated his intention. Ele disse: He said, se o Senhor for comigo, if the Lord go with me, me dar o que comer, give me what to eat, me proteger, protect me, e o Senhor permitir que eu volte a esta terra, and so the Lord allows me to come back to this o country, Senhor or to será this land, meu Deus. the Lord will be my É a God. mesma oração que você tem que fazer. It is some prayer that you have to Por say. exemplo, povo de Deus, For example, people of God, você quer comprar um carro. you want to buy a car. Qual é o motivo? Qual é a intenção que te leva você a fazer este pedido diante de Deus? What is the intention or the reason that E- takes you to ask for? E esta intenção And that intention, agrada a Deus? does it please God? Se for uma intenção que é do agrado de Deus, If it is an intention that pleases God, Deus vai te responder. God will answer you. Deus vai dar. God will give you. Hoje a Bíblia diz: Because the Bible says, Deus é a fonte de todas as coisas. God is the source of everything. Ele é o criador de todas as He's the coisas. creator of everything. Ele pode tudo. He can do all things. Eu peço a Deus para que eu compre um carro, que Ele me dê um carro. I ask God so He can grant me a car. Mas a minha intenção But my intention é de mostrar ao mundo, is to show off the world, mostrar às to pessoas show to people que eu tenho um carro. that I have a car. É uma intenção errada. It's a wrong intention. É uma intenção que não agrada a Deus. It's an intention that doesn't please God. Logo, Then Deus não irá responder. God won't answer it. Mas se eu fizer ao contrário, But if I do otherwise eu orar a Deus, and pray to God, pedir a Deus, asking for God, Senhor, me conceda um carro. Lord, grant me a car. Eu vou usar deste carro I'll use this car para ajudar na sua casa. to help in your house. Este motivo com certeza vai agradar a Deus. And this motive Esta, can please God. esta intenção This intention vai agradar a Deus. will please Com God. certeza And certainly Ele vai aceitar, Ele vai ouvir. He will hear. Pode continuar, mano Isaac. Versículo 22. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Amém. Olha o que ele diz. Esta pedra Look what it says. This será a stone sua casa. will be your house. Eu darei a 10ª parte I'll give the 10th part de tudo que o Senhor me conceder. of everything that the Lord grants me. Não tem como Deus não se agradar com essa intenção. There's no how not Não God to tem be pleased como. with this intention. Não tem como There's no how Ele não se agradar com esse motivo, not be pleased with this com motive, este pedido. with this request. Povo de Deus, People of God, todo mundo pede everybody asks, e não é errado. and it's not wrong. Não é errado pedir a It's Deus. not wrong to ask Continua a God. dizer, não é errado I pedir a continue Deus. saying it's not wrong to A ask Bíblia, for, a Bíblia já nos diz no livro de Mateus para que possamos pedir so we can ask e Ele vai nos dar. and He will give us. Mas há sempre uma intenção por detrás disto. But there is always an intention Há behind sempre, that. há sempre um motivo. There is always a motive.
Vou pedir aos irmãos para irem no livro de Gênesis I'll 32, I'll ask brethren to go to mais em frente. Genesis chapter 32, Versículo 9. and verse 9. Estamos lá todos? Are we all there? Se já estamos lá, Mano Isaac, pedimos para ler para nós. Gênesis capítulo 32, versículo 9. Olha a resposta de Deus, daquilo que Deus fez para Jacó, depois da oração que ele fez. See what God did after Jacob's prayer. Sim, Mano Isaac. 9. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus de meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. 10. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Aleluia. Ele atravessou o Jordão He crossed the Jordan River com apenas um cajado, with just a stick, mas Deus but God, se agradou com a oração de Jacó. He was pleased with Jacob's Se prayer. agradou com a intenção de Jacó. He was pleased with Jacob's E intention. ele vai sozinho. He goes alone Ele atravessa o Jordão sozinho. and he crosses the Jordan Mas, alone. mas quando ele volta, But when he comes back, quando ele regressa à terra do seu pai, when he returns to his ele father's house, volta rico. he turns back rich. Ele volta com esposas. He comes back with possessions. Volta de lá com He animais. comes from there with animals. A minha Bíblia diz My Bible que says tudo que Deus lhe deu, that everything God gave him, tanto as pessoas, as people, tanto os animais, as well as animals, dava para dividir em dois grupos. it could be divided in two groups. Jacob, Deus abençoou Jacó. that God blessed Jacob, Deus ouviu a oração de Jacó. that God heard the prayer of Jacob, E Deus se agradou com a intenção de Jacó. and God was pleased with Jacob's intention. Povo de Deus, People of God, é justo pedir. it's right to ask. Não há outro abençoador além de There Jesus. is no another blesser than Jesus. A Bíblia diz The Bible says que Deus that God examina o nosso coração, examines our heart, mas nos concede but advise, conforme a intenção do nosso coração. but He gives us according to the intention of our heart. Se a minha intenção é maligna, If my intention is wrong, por mais que eu jejue, even if I fast, por mais que eu ore, even if I pray, Deus não responde. God won't answer. Deus não atende essa oração. God won't attend Mas to se a prayer. intenção que está dentro do meu coração But if the intention within for my uma heart boa intenção, is good intention, uma intenção que agrada a Deus, it's intention that pleases com God, certeza certainly Ele vai ouvir a oração. He will hear the Ele prayer vai atender and He will hear it, ao answer it. meu pedido. So He will answer my request. Povo de Deus, People of God, vamos ver a história da Ana. let's see the story of Ana era Anna. uma mulher que não podia ter filho, Anna was a barren woman, mas ela orou, but she prayed. ela suplicou a Deus, She cried to God. ela pediu a Deus She was to ask God, e fez uma promessa. and she made a promise. Senhor, Lord, se o Senhor me conceder um filho, if the Lord gives me a esse child, filho será dedicado a Ti. the child will be dedicated to É you. isso que Deus quer de That's nós. what God wants from É a intenção do nosso pedido. the intention behind our Se, request. se a nossa intenção for boa, If our intention is se a good, nossa intenção for maravilhosa, if our intention is for do agrado de Deus, if it pleases God, Deus responde. God answers. Vamos para o livro de 1 Samuel. Let's go to the book of 1 Vamos, Samuel. vamos acompanhar a história da Ana. Let's see the story of Anna. Primeira de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. A partir do versículo... Vamos considerar a partir do versículo 10. Let's start from verse 10. Já estamos lá todos?
Are we all there? Se já estamos lá, Mano Isaac pode ler para nós. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Aí, Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. 11. E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Amém. Olha a intenção. Look at the intention. Olha a promessa. Look at the promise. Mais em frente, Ahead, vamos ver que Deus se agradou we'll see that God was com a pleased oração da Ana. with the prayer of Anna. Deus lembrou da Ana. God remembered Anna. É por isso que ele concebe That's why he gives um filho a son que foi muito grande, that was so great. um filho dedicado a Deus. Was a son dedicated to Este God. filho não podia beber o The vinho, son couldn't take wine, ele não podia nem cortar cabelo. couldn't have his hair cut. Este filho era dedicado a This Deus. son was Isso dedicated to God. isso chamou a atenção de Deus. It drew God's attention. Deus se agradou com este pedido. God was pleased with this request. É por isso que Deus responde o pedido da Ana, That's why God answers Por- Anna's request, por causa da intenção, because of the intention, por causa do motivo, because of the reason, por causa da intenção que ela teve, because of the intention that she had, e Deus a honrou. and God honored her. Continuando, Mano Isaac. Versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. 13. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Mas Eli pensou que ela estava bêbada. 14. E disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. 15. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Aleluia. Conta a sua aflição ao Senhor. Tell your affliction to the Conta Lord. os seus problemas ao Senhor. Tell your problems to the Lord. Ele vai te ajudar. He will help you Se for do agrado do Senhor, if it pleases Him. Ele vai honrar a sua oração. He will honor your prayer. Ele vai te honrar. He will honor you. Ele vai te responder. He will answer you. Mas se ter uma boa intenção, But if you have good se intention, ter uma intenção que agrada a Deus, if you have intention that Ele pleases vai God, responder a sua oração. He will answer your prayer. Faça como a Ana. Do as Anna did. Ela entregou os seus problemas a Deus. She handed her problems to God. Mesmo Even ele estando a sofrer, suffering, mesmo ele estando no sofrimento, even being in the suffering, ela soube entregar seus problemas a Deus. she knew how to hand her problems por de- over to God. E por detrás destes problemas, And behind the problems, ela fez uma promessa diante de Deus. she made a promise before E God. Deus se agradou And God was com a pleased sua promessa, for her promise, com a sua intenção. with her intention. Lembre-se de uma coisa: Remember one thing, Deus dá God gives conforme God gives according as nossas intenções. to our intentions. Se for uma intenção errada, If it's wrong intention, Deus não vai nos conceder aquilo que pedimos. God won't grant us what we ask Him. Vamos para o versículo 19. Versículo 19, verse 19. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Aleluia. Aleluia. Deus respondeu à oração da Ana.
God answered honest prayer por causa da intenção, because of the por intention, causa da promessa. because of Deus promise. se agradou God was pleased com a oração da Ana, with honest com a prayer, promessa que ela fez diante de with the Deus. promise that she made before Povo de God. Deus, People of God, não seja orgulhoso diante de Deus. don't be proud before God. Saiba se derramar todo para Ele Not to pour yourself off before Him, e aprenda and learn a pedir to ask Him com uma intenção correta. with the correct Não, intention. não seja, não seja como os mundanos. Don't be like Seja mundane. diferente. Don't be like a pagan. Seja Be different. diferente. Be different. Peça a Deus Ask God aquilo que você quer, what you want, mas com uma boa intenção. but with good Não intention. peça a Deus coisas Don't ask things para que o mundo veja que o Deus te deu. so that the world can see that God gave you. Esta é uma intenção errada. This is wrong intention. Não peça a Deus Don't ask God coisas things para que mostre ao seu irmão que Deus te deu. so that it show your brother Esta that é God uma, gave you. esta é uma intenção errada. This is wrong intention. Mas se pedir a Deus But if you ask God, para que o nome dele seja glorificado, His name may be glorified. Ele vai te honrar. He will honor you. Ele vai responder a sua He will oração. answer your prayer. Povo de Deus, People of God, não é errado pedir, it's not wrong to ask, mas peça com but sabedoria. ask with wisdom. Peça com sabedoria. Ask with wisdom. Peça a Deus com sabedoria. Ask God with wisdom. Peça a Deus com entendimento. Ask God with understanding. Ele é misericordioso. He is merciful. Ele concede. He gives. Ele concede. He gives. A Bíblia diz The Bible que says Deus that God, se opõe aos orgulhosos He hates e Ele proud, concede a sua graça para os but He humildes. gives grace. Mas se você for, to the humble. se você for diante de Deus, But if you go before pedir God, pedir a Deus, asking God, se humilhando diante de Deus, humble yourself, reconhecendo que você é 100% diante dele, acknowledging 100% a on tua Him, oração vai ser que nem da Ana. your prayer will be A like tua Hannah's oração prayer. vai ser que nem do Jacó. Your prayer will be like Jacob's Lembre-se, prayer. povo de Deus, Remember, people que of God, Jacó atravessou o Jordão that sozinho, Jacob crossed the Jordan mas ele alone, voltou com uma família. but he returned with his Voltou, family. voltou de casa do seu tio rico He came from his uncle's house rich por causa da oração, because of the prayer, por causa da intenção, because of the por intention, causa da promessa. because of the promise. E Deus se agradou com a oração de Jacó. And God was pleased Da mesma with forma, Jacob's prayer. da mesma forma, The same way, Deus se agradou com a promessa da Ana God was pleased with Anna's promise e a sua oração. and her prayer. E peça a Ele And ask Him com entendimento with understanding e sabedoria. and wisdom. Ele vai te honrar. He will honor you. Ele vai responder a sua He oração. will answer your prayer. Não sejam como tolo. Don't be like a foolish. Seja sábio. Be wise. Seja sábio. Be wise. E Deus vai responder a sua oração. And God will answer your prayer. Deus vai responder a sua oração. God will answer your prayer. Ele promete responder a sua oração. And He promises to answer your E prayer. Ele vai responder a sua And oração. He will answer your Se a prayer. sua intenção If your intention o agradar, is pleasing, Ele é bom. Ele é fiel. He is faithful. Aleluia. Palmas para Jesus. Bem fortes para Jesus. Ele merece muito mais. Povo de Deus, saiba of God. pedir a Deus. Saiba pedir a Deus. Know to ask God E seja diferente. and be different. Que seu pedido May your request seja diferente. be different. Que por detrás do seu pedido That behind your request, que haja uma boa intenção. that be the good intention. Aleluia. Aleluia. Palmas mais uma vez para Jesus. Clap the hands for Jesus.